Muita gente pensa que a gente só se afasta de Deus quando a gente comete erros grandes ou quando a gente comete um pecado grande que faz com que a gente se afaste de Deus. Mas e se eu te falar que a maioria desses pecados que a gente comete grande, a gente já veio cometendo ele durante o nosso dia em pequenas fases? Você concordaria com isso ou você acharia que isso seria um absurdo? A maioria dos nossos pecados, ou a maioria das vezes que a gente se afasta de Deus, a gente já vem fazendo aquelas coisas em micros pedaços, ou digamos, em partes pequenas, e aí faz com que a gente venha cometendo pecados maiores, porque a gente acha que a gente só se afasta de Deus quando a gente cometeu algum pecado grande que fez escândalo diante dos irmãos, diante da igreja, que faz com que a gente se afaste ainda mais rápido. Mas na maioria dos casos, você pode estar frio, você pode estar afastado de Deus dentro da igreja, porque talvez você possa estar cometendo algo para que você se afaste de Deus ou vai se afastando de Deus. E aqui eu quero falar para vocês alguns hábitos que te afastam de Deus que você nem esteja percebendo. Hábitos pequenos, coisas que você acha que não vão fazer diferença na sua vida, mas que está te afastando de Deus. E quando você parar para pensar, ou quando você olhar e ver que você se afastou de Deus, talvez você precise retornar novamente e provavelmente vai ser muito mais difícil você retornar do que como você estava antes. E aqui eu quero falar para vocês alguns hábitos. Eu tenho uma colinha aqui que eu vou falar para vocês algum desses hábitos e você vai analisando aí se você comete esses hábitos ou se você faz esse hábito aí na sua vida. O primeiro hábito é estar sempre ocupado. Você está sempre ocupado diante de Deus, você coloca outras responsabilidades na frente de Deus, a sua agenda ela está sempre cheia, você não tem tempo para Deus, e quando você acha que você tem um tempo para Deus, você diz que está cansado e precisa descansar naquele momento. Veja bem, quando Deus ele não está em primeiro lugar na nossa vida, ele vai ficando para depois. Ele vai ficando para depois, vai ficando para adiante. E isso faz com que você se afaste dele e você nem perceba, porque quando você procurar, quando você necessitar dele, que você achar que ele está perto de você, apesar de que ele nunca sai de perto de você, você que se distanciou dele, você vai perceber o quão longe você foi e deixou ele para trás. Você vai perceber o quão longe você foi e não levou ele na sua vida. E aí você vai precisar dele e você não vai achar ele, não porque ele se distanciou de você, você que foi longe demais e deixou ele para trás. E isso é perigoso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, que tem um outro hábito que encaixa perfeitamente nisso aqui que a gente está falando. Então, nunca esteja ocupado demais ao ponto de você se afastar de Deus. Dessa forma, Deus em primeiro lugar. Deus sempre está em primeiro lugar na nossa vida. E se ele não está na sua vida, trate de colocar ele em primeiro lugar na sua vida, porque ele é o centro da nossa vida. Você pode dizer, ah, mas eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a minha família. Tudo bem, você não está errado nisso. Porém, é Deus quem sustenta você, é Deus que abriu as portas do seu trabalho, é Deus que criou esse caráter em você para que você tivesse essas responsabilidades. Pense bem, Deus ele não quer o seu tempo todo. Ele quer que você procure ele nas primeiras horas do seu dia, ele quer que você busque ele nos primeiros momentos, que ele seja o centro da sua vida. E em nenhum momento ele diz que você tem que deixar tudo para, digamos assim, todo o tempo do mundo seja dele. Você precisa sim fazer as suas coisas, mas Deus ele precisa também que você dedique tempo para ele, que ele seja o centro também da sua vida, que ele faça parte da sua vida, porque é isso que ele quer. Imagine você querer ser salvo e você não ter tempo para ele. Imagine você querer ir para o céu, mas você não tem tempo para ele. Isso seria um pouco contraditório, né? Você querer algo na qual você nunca nem dedicou tempo para estar com ele. Como é que você quer estar com ele agora, né? Então pense bem sobre isso, pense bem sobre esse hábito que talvez você tenha e nunca nem percebeu. O outro hábito é consumir conteúdo demais. A gente sabe que a gente vive em uma era da internet onde todo mundo fala alguma coisa, todo mundo tem voz, todo mundo quer falar alguma coisa e você não tem tempo mais de ouvir a voz de Deus.
Tem tanto barulho na sua mente, é de vídeos, é de podcast, é de Reels, é de TikTok, é de tudo. Todo mundo quer falar alguma coisa e você não consegue mais ouvir a voz de Deus porque você consumiu demais. Você viu muito podcast, você viu muita gente falando muita coisa, e quando Deus vai falar com você, você nem consegue discernir a voz dele. Você acha que Deus, ele grita para te chamar? Deus, ele quer falar com você no silêncio. Deus, ele quer falar com você em momentos onde você está em silêncio, onde você tirou um momento ali para ele, onde tudo está em silêncio. Ele quer falar com você nesses momentos. Só que a sua cabeça está tão cheia de conteúdos, está tão cheia de tantas vozes, que você não consegue ouvir mais a voz de Deus, porque você já consumiu muito. Você está com a cabeça muito cheia de muita coisa. E pense bem mais sobre isso. Tire mais tempo para ele. Você não, pare de consumir mais conteúdo. Pare de ver mais vídeos. Um dia desse eu estava analisando, a gente vai falar até sobre isso também. Eu estava assistindo muito TikTok. O TikTok ele vicia muita gente porque é vídeo rápido, a gente vai passando. E eu percebi, não, algo está errado. Algo está errado. Então já está com uns 3 dias que eu não estou assistindo o TikTok, não abri o TikTok em nenhum momento. Estou pensando em apagar ele por um tempo, mas eu ainda não sei. Porém, eu estou conseguindo manter ele lá e sem assistir nenhum vídeo. Já está com 3 dias que eu não assisto o TikTok, porque eu sei que se a gente consumir demais, a gente vai acabar se viciando. Então, tome cuidado com esse vício de redes sociais. Você começa a assistir muitos conteúdos e você acaba deixando de ouvir a voz de Deus. O terceiro hábito, eu nem achava que isso existia até eu ver, né? Que é se comparar com outras pessoas. É comparar a sua vida cristã com a dos outros. Você acha que a vida espiritual do outro é melhor, você acha que você não é bom o suficiente, só aquela outra pessoa é boa o suficiente. E o que é pior, você se comparar com alguém que nem caminha no mesmo caminho que você. É se comparar com os ímpios. É você achar que a vida do ímpio é melhor do que a sua, que segue a Deus, que segue o Rei do Universo, né, que criou todas as coisas. E você acha que a sua vida é pior do que a deles. E isso é um grande problema, um grande problema. Saiba que você terá o seu momento com Deus. Saiba que a sua vida espiritual também vai melhorar com a sua comunhão com Ele, com a sua oração com Ele, com a sua vida diária com Ele. Não vai ser dessa forma, você se comparando com os outros, que você vai estar perto dele, porque isso só vai te deixar cansado, vai fazer você só se sentir culpado e não vai fazer com que você tenha uma boa comunhão com ele, porque isso vai fazer com que você se afaste dele. Por quê? Porque você vai achar que você não é bom o suficiente para fazer nada. E quando ele te chamar para fazer o trabalho dele, você não vai querer, porque você não vai achar que você é bom o suficiente, que você não está preparado, que você não não tem uma boa espiritualidade, que você não está próximo dele o suficiente para fazer o seu trabalho. Então reveja isso, pare de se comparar com as outras pessoas, principalmente com os ímpios, né? O quarto hábito, e esse é bem sério, o quarto hábito é só buscar a Deus quando algo dá errado. Você só procura Deus quando tudo está dando errado. É quando você está no fundo do poço, é quando você precisa pagar alguma coisa e você não sabe onde achar ou encontrar dinheiro. E aí você fala para Deus: Deus, me dê uma luz para que eu possa encontrar algo. É só nesses momentos que você busca a Deus. Não busque a Deus só quando você necessita dele. Deus, ele, por mais que ele nos ajude a todo momento, mas ele quer uma comunhão com você. Ele quer que você esteja perto dele a todo momento, você estando triste, alegre, feliz, animado, é, desanimado, a todo momento Deus quer estar com você, não apenas quando você está as coisas dando tudo errado, quando você está no fundo do poço. Deus, ele não quer estar com você só nesses momentos, ele quer estar com você a todo momento. Ele quer estar com você a todo momento, todo instante. Não procure a Deus só nesses momentos. É bom quando a gente tem uma comunhão com Deus e quando você passa por uma dificuldade, você fica em paz, porque você sabe que Deus está com você, independentemente da situação. Paulo diz: eu sei ficar bem na fartura e na dificuldade, né? Porque
tudo posto naquele que me fortalece. Ele não está falando de algo que é sobre tudo vai dar certo na nossa vida. É você estar bem, independentemente da situação que você for passar. Não procure Deus só nesses momentos de dor, tá bom? E o último hábito, mas não menos importante, é você examinar o seu coração, é você examinar a sua vida. Muitos param de se autoexaminar, né? Param de fazer isso. Acha que a vida está boa demais, acha que a vida cristã já está muito boa e para de se examinar. E aí isso faz com que você entre no comodismo, faz com que você não procure mais a Deus, faz com que você não busque mais a Deus, porque você acha que já está bom o suficiente, você já vai à igreja, você já faz algumas orações durante o dia, aqui e acolá você lê a Bíblia, talvez faça ou cometa algum desses erros aqui, ou você tem algum desses hábitos e faz com que você se afaste de Deus e você nem percebe. Quando você for reparar, quando você parar e ver, você já está distante de Deus e você nem percebeu. Então, pense bem, veja bem, analise a sua vida, analise o seu coração, veja se você não está cometendo nenhum desses hábitos, porque se você se afastar de Deus, vai ser muito mais difícil você retornar. Tanta gente que eu vi, tanta gente que eu conheço, que começou aos poucos, foi fazendo uma coisa ali, outra ali, depois se afastou de Deus, caiu no mundo das drogas, caiu na bebedeira, em outros vícios, e hoje não consegue voltar para Deus. Quando a gente vai falar com essas pessoas choram porque não conseguem, porque elas já estão agarradas com o pecado e elas não conseguem voltar para Cristo novamente. Não seja esse tipo de pessoa, onde você vai cometendo pequenos erros e faz com que você se afaste de Cristo ao ponto de você não conseguir retornar mais, tá bom? Esses são 5 hábitos que eu queria aqui falar para vocês. Se você comete algum desses hábitos, comenta aqui, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo para a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Se você ficou aqui até aqui no final do vídeo também, é, deixe também o seu comentário, tá bom? E se você precisar de alguma coisa, estamos por aqui, é só você falar e me chamar. Deus abençoe sua vida e até mais.